Fala minha gente, como você já sabe, tem série nova no canal. E essa série veio para romper algumas barreiras importantes para quem está investindo ou tem intenção de investir em marketing. A gente sabe que uma das maiores dificuldades de quem investe em marketing é ter uma noção clara do retorno do investimento. Além do retorno em conversões e vendas, que é o principal para as marcas, é importante saber quais pontos estão frustrando ou satisfazendo os objetivos da marca. Em alguns casos, como eu expliquei no último vídeo, até mesmo aprender como definir um objetivo e saber se ele está indo no caminho certo. Caso eu não tenha falado ainda, nessa série que vamos seguir nas próximas semanas, vamos falar tudo sobre métricas e a importância de cada uma para medir o resultado do seu negócio. Também para você que ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bernardo e sou consultor de marketing. Fica com a gente, é só o começo. Antes de continuar, já vou pedir teu like aqui. Isso aí ajuda nosso canal a crescer e não te custa nada, mas pra gente vale muito. Mas agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Como estava falando, no último vídeo eu abri o jogo sobre o que está por trás da metodologia OKR, que é uma das fórmulas que define metas e passos para se chegar a um objetivo. Eu estou focando tanto nesse último vídeo sobre OKRs, porque nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os KPIs, que são indicadores-chave de desempenho. OKRs e KPIs são conceitos que se complementam. Enquanto os OKRs dizem respeito aos objetivos da empresa, os KPIs são justamente as métricas escolhidas para mensurar e validar os objetivos definidos para os OKRs da empresa. Mas calma, é comum confundir os dois conceitos porque eles trazem fatores chaves para determinadas ações. Primeiro, vamos pelo nome. OKR são objetivos-chave de resultados. Já os KPIs são indicadores chaves de desempenho. Apesar de parecidos, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. KPIs é para ser usado nos processos em andamento. Eles vão analisar o desempenho de uma estratégia, setor ou uma ação específica. Já os OKRs são usados para levar a empresa de um ponto para outro. OKRs são ligados aos objetivos. Já os KPIs ao processo, a caminhada, a jornada da empresa como um todo. Nesse vídeo que eu estou falando sobre o OKR aqui, eu vou deixar ele inclusive aqui no card e também na descrição, eu expliquei que os OKRs constituem um painel de controle, utilizados para alinhamento e direcionamento da empresa, enquanto os KPIs são indicadores importantes, que nos ajudam a ver se estamos no caminho certo, ou seja, se o que foi decidido ser feito na empresa está sendo feito mesmo e se isso que foi decidido está gerando algum resultado. E para ficar ainda mais mastigado, vamos imaginar aqui um carro, para aplicar tanto os OKRs quanto os KPIs. Um carro para rodar vai precisar de combustível, óleo, pneu cheio e funcionando tudo numa boa. E para saber se está tudo funcionando mesmo, os KPIs vão ser como aquela parte ali do painel do carro, onde você observa tudo isso. Nível de óleo, combustível, calibração do pneu e por aí vai. Já o OKR vai ser tipo um GPS ou Waze. Ele vai te indicar se você está indo no caminho certo, conduzir a sua viagem mostrando rotas e distância até o destino. Cada um aí vai responder a uma coisa. E para definir um OKR, você só precisa perguntar: estamos atingindo o nosso objetivo? E já para definir um KPI, a pergunta é: em que condições estamos atingindo o nosso objetivo? E agora que já ficou bem mastigado, veja esse gráfico aqui para concluir teu entendimento. Veja esse quadro comparativo. OKR significa objetivos e principais resultados, enquanto o KPI significa indicadores-chave de desempenho. O OKR tem metas orientadas para a ação, que são os objetivos, e medidas, que são feitas com resultados chaves, normalmente até 5. Já os KPIs são métricas que acompanham a saúde do negócio. Outra questão é que o OKR é focado no futuro e é direcional, enquanto o KPI pode ser um resultado ou indicador principal. O OKR ele é mais agressivo e ousado, ele é voltado para o crescimento, enquanto o KPI ele monitora o desempenho e fornece benchmark. O OKR é focado em um determinado período definido. Já o KPI geralmente continua ali, ele é medido o tempo todo dentro do negócio. Por definição, os KPIs são indicadores-chave de desempenho que são observados por uma empresa. São valores quantitativos que medem processos internos dessa organização. Eles são parte da estratégia da gestão e ajudam você a acompanhar o nível de desempenho das estratégias. São com os KPIs que a tua empresa vai entender como está aí cada um dos números de base e traçar metas realistas. Imagina comigo que o CAC aí da tua empresa está alto. O CAC é o custo de aquisição de clientes, ou seja, quanto teu negócio investe para conseguir trazer um cliente. Com essa informação em mão, a gestão vai ter que dar uma olhada ali para os processos das áreas de marketing e vendas. Porque são com esses dados aí do CAC, da aquisição de cliente que está alto, que eu já sei que o problema está ali, na minha equipe de marketing e vendas. Já se a retenção de cliente está baixa, ou seja, você tem cliente entrando por uma porta e saindo por outra. O cliente vem, mas eu não seguro ele comigo. Aí tem outro problema, que está na etapa de atendimento ao cliente que precisa de correção. Isso tudo aqui, minha gente, é o que a gente chama de administração de alta performance. Você tem um negócio, você é capaz de identificar ali o ponto exato onde está dando erro, podendo criar ações para correção imediata,
é uma potencialidade gigantesca. É o que diferencia negócios que dão certo de negócios que ficam ali, parados no tempo e espaço, contando com a sorte. Mas bora junto, mudando essa realidade um vídeo por vez. Voltando aqui para a questão dos KPIs, é importante separar métricas em níveis. Algumas métricas são as gerais e estratégicas para negócios de forma global, como taxa de churning, que é o número de clientes que deixa de fazer negócio com a empresa em um determinado período de tempo, ou também a receita mensal recorrente e até o fluxo de caixa. Já outras vão ser ali mais específicas e vai servir para a área de operações do seu negócio, como o custo por lead e também as taxas de conversão para o setor de operações, do marketing e de vendas, por exemplo. Os KPIs ainda são divididos em categorias, como indicador de produtividade, que serve para medir a quantidade de recursos que a empresa usa para gerar um produto ou serviço. Ou também aquele indicador de qualidade, que junto com o indicador de produtividade, auxilia na análise de imprevistos ou erros no processo de produção do produto ou serviço. Tem também o indicador de capacidade, para analisar a capacidade de resposta de um processo através da relação entre as saídas produzidas. Junto aí com esses outros indicadores que eu falei antes, produtividade e qualidade, dá para você entender quanto tua empresa é competitiva dentro do mercado. Além desses, tem um indicador estratégico, que mostra um comparativo entre o cenário atual da empresa e o cenário esperado, ou seja, um indicador para responder como a empresa estava, como está agora e como vai ficar amanhã. E agora que você já entendeu aí o que é KPI, eu também já te expliquei a diferença entre OKR e KPI. Vamos esclarecer também uma diferença entre a métrica e os KPIs, porque tem um monte de doideira aí na internet confundindo o Chico com o Francisco. E o pior de tudo, que isso é problema sério. Você que está aí interessado em entender e implementar essas práticas para o teu negócio, pode se quebrar todo no meio do caminho se fizer essa implementação confundindo o que é cada coisa. Por isso vamos com calma aqui, devagar com a dor, que o santo é de barro, para ninguém se embolar no meio de campo e dá para entender direitinho a diferença de métrica e KPI. Métrica, minha gente, é para medir, monitorar e gerenciar estratégias. Já os KPIs são para indicar o resultado de uma ação, sempre com número ou porcentagem. Tanto métrica quanto KPI vai servir para dar resposta para o planejamento estratégico. Eles são indicadores da gestão, mas as métricas são utilizadas como base para os KPIs. É como se as métricas fossem informação bruta, o alicerce operacional ali. E os KPIs são indicadores definidos para analisar o resultado da empresa. Mas deixa eu te explicar aqui de onde é que vem essa confusão entre os dois. A questão é que tem métricas que podem se tornar KPIs. Você já aprendeu aqui que os KPIs são essenciais para o objetivo e andamento do negócio. Já uma métrica é algo que está sendo medido, quantificado, calculado periodicamente para servir ao indicador-chave de desempenho, é o tal do KPI. Mas aí vem um pulo do gato. Se o que você estiver medindo for importante dentro da estratégia geral, aí essa métrica vai virar um KPI. E para entender isso fácil aí, é só você fazer a pergunta. Essa métrica vai me ajudar a tomar decisões dentro da empresa? A palavra-chave aí é decisões. Se sim, considere a métrica como KPI. Se não, mantenha ela ali na dela, como métrica. Não precisa jogar ela fora na medina, porque ela pode servir para gerar outras ideias aí para o teu negócio. A avaliação de desempenho de resultados deve ser feita por meio de interpretações das métricas e dos KPIs. Como a gente sabe que esse assunto tem muito detalhe, vamos mastigar ele mais um pouquinho aqui. Eu vou colocar esse conteúdo aqui na prática para você ver como funciona isso aí dentro do seu dia a dia. Mas vamos lá, imagina que você tem aí uma indústria de sapato que precisa definir um KPI de capacidade. Lembra das categorias dos KPIs? Então, o que eu quero é um indicador para medir a quantidade de peças produzidas a cada hora. Aí eu vou usar como métrica saber a quantidade de funcionários por turno. O meu KPI é a produtividade dos meus funcionários, com base em horas para cada atividade, contra resultado dos esforços. Outro exemplo é ter como métricas pagamentos e recebimentos, e meu KPI é o fluxo de caixa. O KPI sempre traz informação mais completa para a estratégia do que a métrica. Dá uma olhada nesse quadro resumo, que aí não tem erro. Um KPI é composto por métricas. Já uma métrica são números brutos. Um KPI é uma informação. Já as métricas é um quantitativo de medida simples, é a organização dos dados. O KPI é um objetivo tático e métrica é um objetivo operacional. Geralmente os KPIs são apresentados como porcentagens, média ou taxa, enquanto as métricas monitoram o desempenho e fornecem benchmark. E agora que eu já fiz as honras e te expliquei a diferença entre OKR e KPI, KPI e métrica, e o que de fato é um KPI, vamos para a prática, porque o nome do negócio aqui não é jogo duro à toa. Bora entender então como escolher um bom KPI para o teu negócio. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o KPI tem que ser importante para o objetivo do teu negócio. O KPI está totalmente ligado ao objetivo, já que são eles que medem a performance de cada objetivo. Indicador errado vai te dar uma leitura errada do negócio.
Por isso, é importante escolher um KPI certo para chamar de seu. Uma característica importante do seu KPI é ter ele disponível para poder medir sua performance corretamente. Por exemplo, você só vai poder medir e administrar leads quando você gerar leads. Outro ponto importante é a periodicidade. Não vale a pena ter um KPI se você estiver utilizando ele a todo momento. Acompanhando o KPI que você entende o que funciona e o que não funciona dentro do objetivo aí do seu negócio, permitindo que você tome decisões com base em sua avaliação. Outra característica para saber que o KPI é certo para o seu negócio é a relevância. Não vem para cá com indicador de vaidade, como curtida, comentário, compartilhamento em rede social. Isso aí não serve para nada. Você e eu já sabem que a soma de 1 milhão de curtidas em dinheiro é igual a zero. Sempre. Um KPI que preste mesmo vai indicar se o seu objetivo está gerando oportunidade de negócio. O KPI vai mostrar que a estratégia escolhida está dando certo, dando resultado, e o objetivo está sendo atingido. E já que eu falei dos comentários, aproveita e deixa o seu aqui pra gente saber o que você está achando dessa série e para saber se a gente está entregando conteúdo legal aqui para você. Eu já passei para você aqui as categorias de KPIs. Agora vamos falar dos tipos de KPIs, porque tem um monte de KPI que você pode usar dentro de cada categoria daquelas. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo com a biblioteca de KPIs que você pode usar aí para se inspirar. Mas antes mesmo de você ver essa planilha, não se esqueça do que a gente conversou agora. Só vale a pena ter um KPI se você tiver dados para medir a tua performance. A dica então é você usar diferentes tipos de indicadores de acordo com os interesses de quem está analisando o resultado. Ou seja, dentro de cada categoria, você tem mais de um indicador para avaliar se está ou não chegando lá. Para isso, vamos dividir KPIs em 3 tipos. E o nome é bem difícil de lembrar. Primeiro vem os KPIs primários. Eles servem para indicar se a empresa está ou não no caminho certo para alcançar o objetivo. E no marketing digital, por exemplo, a gente pode ter como indicadores primários geração de lead, tráfego, custo de aquisição por lead, taxa de conversão, receita total e receita por compra. Sempre, claro, pensando no objetivo que você quer atingir. Depois vem o segundo tipo, que são os KPIs secundários. Eles servem para sustentar os KPIs primários e mostram como o resultado está sendo atingido. Aqui no marketing digital a gente pode utilizar, por exemplo, custo por lead em cada estágio do funil ou assinante da nossa newsletter. Tem também assinante do blog, visitas recorrentes no blog e preço por transação. Além disso, tem custos por visitantes ou origem de tráfego, se ele é orgânico, pago, vem das redes sociais, se é direto, vem do e-mail e por aí vai. São esses KPIs que vão indicar se o teu negócio está gerando resultado, no caso, se a tua empresa está vendendo mais. E para fechar, você ainda tem o terceiro tipo de KPI, que são os KPIs práticos, que explica como se chegou aos resultados dos KPIs secundários e primários. Continuando com o exemplo do marketing, você poderia ter como um KPI prático page views, avaliação de landing pages, palavras-chave mais pesquisadas de acordo com o seu negócio, conteúdos mais lidos e visitados, tráfego, visitantes se novos ou recorrentes, e essa lista aqui é quase infinita. Mas o que você precisa se atentar mesmo é o que está ligado ao objetivo do negócio nesse momento. Não adianta medir tudo. Se tem coisas que não conversam com o objetivo do negócio, não mede. Para fechar, vamos fazer um apanhado geral através desse quadro. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa perceber é onde cada coisa é medida dentro da organização. Os dados e informações que servem para formar as métricas estão a cargo do operacional. Tudo que acontece na ponta do negócio é absorvido ali. Essas informações que são absorvidas pelas métricas servem de base para os KPIs. Além disso, qualquer métrica pode se tornar um KPI se ela se tornar muito relevante dentro do negócio para se chegar ao objetivo. Já os KPIs servem para monitorar toda a parte tática do negócio, para quem gerencia o conjunto de iniciativas que são definidas nos resultados-chaves. O KPI é o monitor da ação. Ele está ali para auxiliar na compreensão das iniciativas para saber se está dando tudo certo ou não. Outra coisa importante é que os resultados-chaves, os QRs, normalmente não são muitos, no máximo 5, enquanto os KPIs para cada resultado-chave pode ter vários. Em um resultado-chave, posso ter diferentes categorias de KPIs: eficácia, lucratividade, capacidade, rentabilidade, eficiência e por aí vai. Além disso, pode ter mais de um tipo para cada categoria. Por exemplo, dentro de um KPI de eficácia, eu posso ter um tipo primário, secundário e prático. Já lá no topo fica o objetivo, que está a cargo do setor estratégico, as lideranças da empresa. São as decisões mais complexas, direcionando o negócio. É onde são feitas as apostas mais altas e a avaliação do resultado delas. Acho que agora ficou tudo claro como a gente queria entregar para vocês. Minha gente, as palavras-chave da gestão de alta performance são objetivos e resultados-chaves. E elas atendem a 2 propósitos.
O objetivo é a direção ali até a chegada. Já os resultados chaves são pontos de apoio até essa chegada. Quando se chega em um resultado chave, é preciso que ele seja medido. Daí, entre as métricas e os indicadores. E no final de cada resultado chave, você vai olhar para ele e dizer se fez aquilo certo ou não. Se sim, continue a nadar para chegar na solução. Se não, continue a nadar, talvez por outra rota, para chegar na solução. Objetivos é o que queremos realizar. Resultados chaves é como vamos fazer aquilo acontecer. Objetivos é o quê? E os resultados chaves é o como. Objetivos são significativos, orientados à ação e inspiradores. Por isso, sempre saiba com toda a verdade o porquê. Encontre esse porquê. O porquê de você estar fazendo o que está fazendo para viver e crescer. Pois pode ser que um dia você olhe para trás e veja o tanto de tempo de vida que se perdeu. Porque você não escolheu um objetivo certo, sem responder esse porquê. Por que você está fazendo o que faz para viver e continuar crescendo. Aqui no cenário, você deve estar vendo essa planta aqui. Essa planta adora esse ambiente que tem uma luz indireta, pouco vento, e é um ambiente ótimo para ela continuar a viver e crescer. Plantas, nesse sentido, são como pessoas. Coloque uma planta no lugar errado e você verá ela murchar, perder as folhas e o brilho e até mesmo morrer. Coloque uma pessoa no lugar errado e você vai ver o mesmo acontecer com ela. Objetivos com um porquê é a vacina contra ideias ruins e mal definidas. Bons resultados são específicos, delimitados pelo tempo, são agressivos, mas realistas, são mensuráveis e verificáveis. O John Doerr, aquele investidor do Google e disseminador da metodologia OKR que apresentei no vídeo sobre o assunto, certa vez disse: OKR como artérias transparentes feitas com os objetivos e métricas de nossas ambições. O que realmente importa é a motivação que despejamos neles, a razão pela qual fazemos o nosso trabalho. E isso conversa diretamente com o que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche disse sobre o mesmo assunto. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. Depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Cabe apenas a você saber o porquê vale a pena abrir os olhos todos os dias, levantar da cama, continuar a trilhar uma vida que vale a pena ser vivida. Até a próxima.